seja o centro, seja o tudo em meu coração. Aleluia! Graça e paz, irmãs e irmãos. Dia 2 de agosto de 2020, 18º domingo do tempo comum. Essa é a Igreja Episcopal Carismática em João Pessoa. Eu sou o pastor Manuel Nunes e este culto está sendo transmitido por este canal do YouTube, mas também está sendo realizado presencialmente aqui na igreja. Seja então bem-vinda, seja bem-vindo, onde quer que você esteja, na sua casa ou em qualquer outro lugar, acompanhando conosco pela internet, saiba que o Senhor está presente neste lugar e está também presente aí onde você estiver. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Nossos cultos aqui em João Pessoa estão com algumas restrições ainda, apesar de estarem sendo já realizados presencialmente. Crianças de até 10 anos não devem ainda participar e pessoas com mais de 60 anos também precisam, neste primeiro momento, continuar em casa, acompanhando pela internet. Mas se você tem entre 10 e 60 anos, está com boa saúde, não está resfriada, venha à igreja, será uma alegria te receber aqui para nosso culto presencial, que acontece todos os domingos, às 19 horas, aqui em João Pessoa, no bairro de Mangabeira. Vamos orar, fazer um momento de oração inicial. Aproveite para colocar diante de Deus as suas lutas, suas dúvidas, suas angústias, suas alegrias também, mas saiba que Deus está atento à nossa oração. Coloca diante dele também as suas falhas, pois ele é misericordioso para perdoar todo o nosso pecado. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Santo, maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por nossa igreja, por este culto.
Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelos livramentos. Te agradecemos por ter nos preservado a vida. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo que Tu és e pelo que Tu ainda irás fazer na vida de cada um de nós. Queremos, Senhor Deus, te pedir perdão por nossas falhas. Ó Deus, que Teu Espírito Santo sonde o nosso coração e se algo há que não Te agrade, que esse mesmo Espírito nos fortaleça para não mais cometermos os mesmos erros, mas que de hoje em diante levemos uma vida justa, uma vida que glorifica a Ti, Senhor, com o nosso procedimento. Em nome de Jesus, reconcilia-nos novamente contigo. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor te perdoou. Você está reconciliado com Ele novamente. Então, adore-o, porque Ele é bom todo o tempo e o tempo todo. Vamos fazer nossa leitura bíblica desta noite. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Eu vou esperar que você pegue a sua Bíblia, que abra no Evangelho de Jesus Cristo. Encontra-se em Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 ao 29. Marcos, capítulo 4, versos 26 ao 29. Vamos fazer juntos essa leitura? Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Ó Deus, a mim purifica os lábios e pensamentos, para que de minha boca saia aquilo que Tu queres nos dizer nesta noite, Tu que és minha rocha e Redentor, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor prepare o teu coração para que você receba a sua palavra, uma palavra de vida que vem do trono dele, do coração dele, para a minha vida e para a sua vida. Esteja disponível, esteja disposta, esteja disposto. O Senhor quer falar contigo agora. Irmãs e irmãos, esta parábola que lemos hoje, ela aparece apenas no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Em nenhum outro evangelho nós encontramos essa parábola. Apenas em Marcos nós a encontramos. E é um assunto bastante familiar para um judeu daquela época, visto que alguns judeus eram pescadores, mas muitos judeus eram agricultores. Mas apesar disso, apesar de serem agricultores, de conhecerem muito bem o assunto que Jesus estava falando naquele momento, eles não sabiam como acontecia aquele processo. Apenas plantavam a semente. E mesmo sendo um texto bastante conhecido e até comum para aquela época, nos traz verdades valiosas para nós hoje. O texto fala de um agricultor que planta a semente e espera o tempo necessário para colher os frutos, como é feito ainda hoje. Apesar de as técnicas serem diferentes hoje em dia, né? Antigamente era muito mais manual, hoje a maquinaria, né? As máquinas tomaram o lugar das pessoas, mas a forma é a mesma. Planta-se a semente e espera-se a planta germinar, crescer e frutificar. Mesmo tendo, naquela época, o agricultor plantado a semente, ele não sabe como se dá aquele crescimento. Sabe apenas que a planta cresce e frutifica no tempo certo. Mas a verdade é que ela cresce. E o interessante é que passa um tempo sem se ver mudança. Mesmo
quando nós plantamos, mesmo quando aquele agricultor planta a semente, embora ele todos os dias vá ali conferir, cuidar, arrancar ervas daninhas, mas ainda não se vê nada, parece que nada está acontecendo, não se consegue ver mudança alguma por um tempo. E mesmo quando a planta começa a aparecer da terra, não podemos perceber o seu crescimento, não é verdade? Quando temos uma planta em casa, nós olhamos todos os dias para ela e não percebemos a mudança. Mas se por acaso você viaja ou você coloca aquela planta em um outro local que você não veja todos os dias, quando você vai olhar, aí sim você percebe que ela realmente cresceu. Não sabemos como, não vemos, mas sabemos que ela cresce. Só quando passamos algum tempo sem olhar para ela é que perceberemos isso. Nessa parábola, podemos extrair pelo menos 3 verdades importantíssimas para a nossa vida hoje. Importantes para a vida naquela época, mas também importantes para todos nós hoje, em nossos dias. A primeira verdade, queridas e queridos, é sobre a condição indefesa do ser humano. O agricultor não faz crescer a semente. Perceba que ele planta aquela semente, a parábola diz que ele lança a semente na terra e espera que ela cresça e germine. Assim também, do mesmo jeito que aquela semente que ali ele plantou e que aguarda ansiosamente que ela cresça e frutifique, ela também é muito frágil. Por qualquer motivo pode ser que ela não germine. Assim também é a nossa vida. A indefesa e vulnerável vida do ser humano. Nós temos visto isso nesses dias de pandemia. Quantas pessoas nos deixaram, algumas conhecidas, que nunca imaginávamos que iríamos perdê-las tão rápido assim, né? Pessoas que até nós não conhecemos, mas vemos nos noticiários, e por aí, nesses momentos é que nós constatamos realmente a fragilidade da vida, a condição indefesa do ser humano. Deus é quem nos dá a vida e quem nos dá o crescimento. Não somos nós sozinhos, não é a semente. A semente é frágil, assim como a nossa vida. Então, a primeira verdade que nós extraímos desta parábola é a condição indefesa do ser humano, que, apesar disso, é sempre cuidado por Deus. A segunda verdade que podemos extrair deste texto é o crescimento natural daquela semente, assim como o crescimento natural de qualquer ser vivo. Naturalmente o ser vivo cresce, dia e noite, enquanto o agricultor dorme, ou mesmo que ele não durma, aquela semente, ela um dia germinará e crescerá. Se ela foi bem alimentada, se ela foi bem cuidada, inevitavelmente ela crescerá. Assim também acontece com toda a vida, com todo ser vivo. Se for bem alimentado, se for bem tratado, bem cuidado, inevitavelmente ele crescerá. A minha vida e a tua vida, inevitavelmente, também prosperará. Em Cristo, nós somos bem cuidados, nós somos bem alimentados e, inevitavelmente, nós cresceremos, nós avançaremos, nós prosperaremos. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Apesar da fragilidade da vida, como nós vimos na primeira verdade, o crescimento de cada um de nós, assim como aquela semente, é inevitável. E a terceira verdade, queridas e queridos, é que a paciência é uma condição necessária à sobrevivência. Não é verdade? Aquele agricultor plantou a semente e precisou ter paciência para que no dia certo ela brotasse da terra, e também teve que ter paciência para que ela crescesse, para esperar que ela crescesse, que ela florescesse, que ela frutificasse e que estivesse no tempo certo da colheita. Assim também é a nossa vida. Nós vivemos cada vez mais em uma geração apressada. Tudo que nós queremos é para ontem, até aquilo que nós pedimos ao Senhor, até aquilo que nós
clamamos em oração ao Senhor, nós queremos para ontem. Tudo é para ontem. No trabalho, se o nosso chefe pede alguma coisa, tem que ser rapidamente, tem que ser imediatamente. Tudo o que acontece hoje é imediatamente. Nós não conseguimos mais nem escrever para alguém e esperar o tempo que a carta chegue até a pessoa e a pessoa saiba o que nós queremos ou o que nós estamos dizendo a ela. Nós fazemos o quê? Passamos mensagens instantâneas que tantos aplicativos existem hoje para que proporcionem essa rapidez, essa instantaneidade. Mas nós precisamos aprender, queridas e queridos, que a paciência é uma virtude. E geralmente, nas coisas que concernem ao Senhor, nas coisas que se relacionam com o Senhor, aquilo que nós clamamos, que nós pedimos ao Senhor, geralmente vamos precisar ter paciência, porque as coisas não são no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Mas creia, Ele é fiel e justo para nos abençoar e para nos proporcionar muito mais do que tudo aquilo que podemos pedir ou imaginar. Basta termos paciência, porque nem sempre é a hora certa. Imagine um pai, uma mãe, quando o filhinho pede para tomar um sorvete e aquele não é o momento mais adequado. Um sorvete não faz mal a ninguém, um sorvete da fruta é nutritivo, refrescante, mas nem toda hora ele faz bem. Se for numa hora inadequada, o pai e a mãe vai dizer, não, agora não, tenha paciência, amanhã. Assim acontece com a nossa vida também. Nossa vida é frágil, não somos nós que a controlamos, nem a preservamos. É Deus quem preserva, é Deus quem nos dá a vida, é Deus quem cuida da nossa vida. Também nós precisamos aprender que crescemos inevitavelmente, amadurecemos inevitavelmente. Ninguém pode parar o ciclo da vida. Ninguém pode parar uma criança de crescer. Quantas vezes nós dizemos assim, quem tem filhos, né, diz, eu queria que este menino crescesse logo, eu queria que esta menina crescesse logo, e quando cresce, nós, vez por outra, nos pegamos dizendo, como eu queria que ele voltasse a ser criança. Mas inevitavelmente ele cresce, inevitavelmente ela cresce. Assim é a vida, inevitável. Inevitavelmente, em Cristo, nós crescemos, avançamos e prosperamos. Mas, como vimos, a paciência é necessária. Se não tivermos paciência, nós naufragaremos, nós não suportaremos a vida, porque a vida, apesar de querermos tudo instantaneamente, a vida em si, ela acontece lentamente. Perceba o crescimento daquela planta a partir da semente. Lentamente ela cresceu. A minha e a sua vida, lentamente, apesar de que muitas vezes nós dizemos, os dias estão se passando rápido, os anos estão se passando rápido, já chegamos ao final do ano, mas tudo isso é um processo lento, se nós olharmos delicadamente. Mas, queridas e queridos, eu queria concluir esta mensagem que trata de uma parábola que encontramos apenas no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, né? Eu queria concluir essa parábola da semente dizendo a você o seguinte: muitas vezes nós somos como a semente, muitas vezes a nossa vida é como uma semente. Nós pensamos que mesmo depois que clamamos ao Senhor, mesmo depois que fizemos a nossa parte, porque nós sabemos que no reino de Deus funciona dessa forma, nós precisamos também fazer a nossa parte. Não é só esperar de Deus. Claro que Deus em todo momento está conosco, mas nós precisamos fazer também a parte que cabe a nós. Lembra do milagre da ressurreição de Lázaro? Jesus disse, tirai a pedra. Então, quando as pessoas tiraram a pedra, ele realizou o milagre. Assim também é com a nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. E muitas vezes, mesmo quando nós fazemos a nossa parte, as coisas demoram. Parece que quando nós estudamos, demoramos a conseguir um emprego, um bom emprego. Parece que quando nós clamamos a Deus, as coisas estão demorando.
portas de emprego, bênção de saúde, quem sabe aquilo que você espera há tanto tempo, quem sabe aquela reconciliação ou aquela conversão do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, parece estar demorando e parece que nada acontece, mesmo quando nós clamamos ao Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, minha querida e meu querido, que a nossa vida é igual àquela semente. Passa um tempo parecendo que nada está acontecendo. A semente passou um tempo embaixo da terra e parecia que nada estava acontecendo, porque o agricultor dia e noite acompanhava e nada podia ver. Só depois de um tempo é que ele viu a planta germinar. Nossa vida também está sendo assim. Mesmo que pareça que nada está sendo feito, mesmo que pareça que Deus não está agindo na nossa vida, eu quero dizer a você que está acontecendo sim. Deus está trabalhando. Assim como a semente, que parece que nada está acontecendo com ela, mas ela está ali sofrendo uma transformação. Ela está sofrendo uma mutação. Ela está ali germinando, primeiro criando raízes, primeiro se posicionando, para que possa depois contemplar a luz do dia quando romper a terra. Assim também é a nossa vida. Algo está acontecendo. O sobrenatural está acontecendo na minha e na sua vida, mesmo que você não esteja vendo. Então creia, tenha paciência, Deus está trabalhando na tua vida. A tua bênção vai chegar sim, ela já está a caminho, ela já está sendo providenciada por Deus. Assim como aquela semente demora um pouco a aparecer na terra, pode ser que a minha e a sua bênção esteja demorando aos nossos olhos, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, e é por isso que nós precisamos de paciência. Paciência é uma virtude. Tenha fé, creia que Deus está trabalhando na tua vida, por mais que você não esteja vendo. Assim como aquela semente que está acontecendo milhões de coisas com ela, metabolismo, milhões de reações químicas, movimentação, procurando a posição certa para poder ver a luz, romper a terra. Assim também Deus está fazendo comigo e com você. E no momento certo, a terra será rompida e nós estaremos contemplando a luz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fecha seus olhos e baixa sua cabeça. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Ó Deus, abençoa esta minha irmã, este meu irmão, que está acompanhando este culto, que está participando deste culto, Senhor. Estamos em Tua presença, porque a Tua palavra diz que quando houverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu ali estarás. E nós cremos que Tu estás conosco, mesmo estando nós distantes fisicamente, mas estamos unidos em oração, e Tu estás presente neste meio, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa minha irmã e meu irmão, abençoa o seu lar. Ó Deus, faz, Senhor Deus, com que as reações que estejam acontecendo ainda na fase de semente possam, Senhor Deus, apesar de necessárias, possam, Senhor Deus, acontecer rapidamente, para que, Senhor Deus, rapidamente possamos contemplar a Tua luz. Abençoa com paciência este meu irmão e esta minha irmã, e completa a obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paciência e que você tenha fé. Saiba que Deus não se esqueceu de você. Coisas estão acontecendo, Deus está agindo e brevemente você vai germinar, crescer, florescer, frutificar abundantemente. Aleluia! Queridas e queridos, queria mais uma vez citar os aniversariantes deste mês de agosto. Queria dar os parabéns a cada um deles, um beijo, um abraço muito apertado. Dizer que eu desejo a todos vocês muitos e muitos anos de vida na presença do Senhor, com saúde e paz. Então estão aniversariando neste mês de agosto nossa querida Isabela, filha do nosso querido pastor Norberto e Lucila, nossa irmã Olímpia, nosso querido irmão Robert, filho de Maurílio e Gemima, Marluce Barreto, nossa ministra aqui da igreja, uma pessoa que nos ajuda, contribui para o crescimento do reino de Deus, uma mulher forte, corajosa e ativa,
está aniversariando também este mês de agosto. A Aninha, filha de Solange, nossa querida irmã Aninha. Amanda também, a esposa do nosso baterista, percussionista, Júnior. Paulinho. Hugo, que é filho de Olímpia, também está aniversariando. Nossa irmã Lenilde, uma bênção em nossa vida, aniversaria também este mês de agosto. Débora, a linda Débora, que participa conosco, essa criança cheia de vida e de saúde, filha de Maurílio e Gemima. Saudades de paz de Débora, de estar aqui no templo, andando, glorificando, gritando. Brevemente ela estará aqui com a gente. Nossa irmã Celi, esposa de Clodoaldo. Laís, neta de Alexandre e Marluce, também está aniversariando. E a minha querida irmã Iula, lá em Recife, está aniversariando também este mês de agosto. A todos e a todas, parabéns! Os últimos avisos desta noite, queria dizer a você que para participar dos nossos cultos presenciais, você tem que ter entre 10 e 60 anos, não pode estar gripado, tem que usar máscara o tempo todo aqui na igreja. Eu não estou usando porque estou falando agora ao microfone, mas em outros momentos eu também estou de máscara. Você tem que trazer sua água para beber, porque os nossos bebedouros estão interditados para que seja evitado aglomeração. Você só pode sentar-se nos lugares indicados para isso. Nós temos muitos lugares que estão bloqueados para que possamos aqui cumprir o distanciamento social. Nada de abraço e beijo nesse momento. O culto, como nós nos comprometemos com as autoridades e com você, dura no máximo 1 hora. Então não se preocupe, venha à igreja participar dos nossos cultos presenciais. E se inscreva em nosso canal do YouTube para que quando estiver começando o culto você seja avisada, você seja avisado, e aí você não perca nenhuma mensagem, nenhuma palavra de Deus para a minha e para a sua vida, nenhuma reflexão, nenhum culto você perca. E curta, claro, para que a gente saiba que você gostou dessa mensagem, que você gostou desse culto. E o mais importante de tudo, compartilhe este culto, para que você possa cumprir o ídolo do Senhor. Você estará ali transmitindo a sua mensagem, mesmo que indiretamente, mas você vai estar proporcionando a outras pessoas que conheçam a Jesus, que ouçam a palavra de Deus e que sejam também alimentados pela palavra. Portanto, queridas e queridas, estamos chegando ao fim do culto desta noite, mas quero dizer a você que foi uma grande alegria te ter aqui e espero você no próximo domingo, 19 horas. Se você tem entre 10 e 60 anos, vem à igreja. Se tem menos de 10 anos ou mais de 60 anos, não deixe de participar do nosso culto online todos os domingos pelo nosso canal do YouTube às 19 horas. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Irmãs e irmãos, vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. No final deste culto, tem ali os nossos dados para que você possa fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Não esqueça, é muito importante para a nossa igreja que você continue fiel. Se você não é membro, se você está aqui nos visitando, não se constranja, mas se você puder, contribua também com o reino de Deus. No final deste culto tem os dados da nossa conta bancária. Também na descrição deste culto tem todos os dados ali da nossa conta bancária no Banco do Brasil. Então, eu te agradeço por tua contribuição. No final você vai ver um pouco de nossa igreja e as fotos dos membros que estavam nos bancos e agora estão ali no altar do Senhor, bem guardadas e cuidadas
pelo nosso Deus que nos ama. Em nome de Jesus. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei que filho, também sei que és poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais.